Olá pessoal, tudo bem? Tá fazendo calor aí? Aqui tá fazendo calor a beça. O vídeo de hoje foi sugestão da Vanessa, que trabalha na central de atendimento ao cliente da Stone. Beijo, Vanessa. Obrigada pela sugestão. E nós estaremos falando sobre mudanças de hábito. Principalmente, né, as pessoas que estão em tratamento oncológico, elas precisam ter uma consciência de que a vida não dá para permanecer do jeito que estava antes. Por quê? Alguns hábitos que nós adquirimos com o passar dos anos são hábitos que são nocivos para a saúde de qualquer pessoa. Em especial, as pessoas que estão com câncer precisam de uma atenção um pouco maior, porque é, a doença, além de ser muito agressiva, o próprio tratamento em si também é complicado, porque, como nós já falamos em vídeos anteriores, com a utilização de quimioterápicos, de radioterapia, imunoterapia, são exemplos de tratamentos, né, fora outras medicações que nós precisamos usar também, que não só apenas atuarão no câncer em si, nas células cancerígenas, mas vão atuar em células que têm um comportamento parecido, como nós já mencionamos também, células do cabelo, né, células do sistema imune, e isso faz com que nós tenhamos alguns tipos de fragilidade, e também pensando bem, né? O câncer é algo multifatorial. Existe uma carga genética importante, existe, mas grande parte disso é algo chamado de epigenética, que são as condições ambientais. Entre essas condições ambientais, envolvem também os nossos hábitos, né? Como, por exemplo, o tabagismo, o uso do cigarro. Esse aí é o número um, que é muito falado. Por quê? O cigarro, por si só, ele tem lá, né, centenas de componentes, para não falar, né, mais de 1000 componentes dentro, né, da sua formulação. O principal deles é a nicotina, né, que ela é mutagênica. O que é uma substância mutagênica? Lembrando lá do nosso vídeo anterior, quando nós falamos de célula, falamos de câncer e explicamos rapidinho sobre o DNA. Né? O DNA, ele contém toda a nossa informação genética contida nele. Uma substância que no caso, mutagênica, é uma substância que tem, vamos dizer, o poder de inserir modificações no seu DNA, fazendo com que ocorram erros, tá, no seu DNA. Tentando explicar de forma simples, tá, para não ficar algo muito cansativo. E esses erros podem desencadear em células mutadas neoplásicas que venha a ser justamente o câncer, né? Quando elas são uma neoplasia de malignidade. Tá? Além disso, também ele tem uma característica de lesionar o revestimento do trato respiratório. Então, o trato respiratório ele tem por característica ser composto, né, principalmente quando a gente fala de brônquios, né, células que têm uma mobilidade, células que são ciliadas, né? E esses cílios eles têm uma função justamente de empurrar o muco para fora, que é produzido quando você tem no seu trato respiratório algo que não era para estar ali. Então, por exemplo, quando nós respiramos, no ar pode conter algumas partículas que não ficam retidas nas nossas narinas, né? Que aqui a gente tem um revestimento
desses pelinhos, né? Justamente para ficar como primeira barreira ali, como um filtro. Porém, alguma coisa pode passar. E quando passa, a função do muco é justamente carrear, né? Trazer para fora para que seja, então, eliminado pelas vias aéreas superiores, né? Nariz, e boca. Quando a fumaça do cigarro, aquele uso crônico, ela vai lesionando então esse revestimento dessas células, elas sofrem então uma modificação, uma adaptação, que elas perdem então esses cílios, passando a ficar com revestimento pavimentoso estratificado, ou seja, ela perde essa mobilidade de empurrar o muco para fora, então começa a acumular muco no seu interior, que a pessoa fica com aquele peito, né, aquele chiado assim, toda encatarrada, né, aquela voz de pigarro também característica de quem é fumante crônico, e esse muco retido na parte inferior, né, que está lá nos brônquios, até mesmo nos pulmões, formam um ambiente propício para o desenvolvimento de uma série de infecções, né, especialmente infecções bacterianas, e que pode também, com o passar do tempo, levar a modificações celulares e a lesões ali, por lesões constantes, levar ao surgimento de câncer, tá? O álcool também é um fator muito importante. Por quê? Porque o álcool, ele também, quando é metabolizado em especial, né, no nosso fígado, ele vai se converter ali em uma outra substância que ela é tóxica, né? E essa toxicidade ela vai lesionar especialmente o fígado e por onde ela vai passar para ser eliminada. Aí a gente vai estar falando do sistema geniturinário, né? Principalmente os rins, que também ficam sujeitos a sofrer, né, lesões pelo álcool, sem contar, né, que também outros órgãos do sistema digestório podem ser atingidos, tá? Um outro hábito que é assim muito prejudicial e que muitas das pessoas têm resistência é a questão da alimentação, né? A alimentação do brasileiro em si é uma alimentação em que a gente exagera no consumo de carboidratos e não consome na quantidade adequada proteínas. E essas proteínas, quando consumidas também, muitas vezes são consumidas de uma forma inadequada, né? Fazendo o excesso do uso de frituras, fazendo também o uso de muitos embutidos, né? Alimentos ultraprocessados, porque infelizmente no nosso país esse tipo de alimento é mais barato, né? Você vê, compara o preço de 1 quilo de salsicha com o preço de um filé de frango, você vê que existe ali uma diferença. Se for comparar com uma carne vermelha, então nem se fala, né? Então, os alimentos ditos como saudáveis são alimentos que requerem um pouco mais de investimento. E a gente sabe que nem sempre é possível, mas a gente pode melhorar muito observando, né, a forma de preparo e realmente assim tirando tudo que for ultraprocessado, substituir então por alimentos mais in natura, como por exemplo o uso de verduras e legumes, né? Existem também vegetais como os vegetais verdes escuros, em que nós achamos também proteína que pode também somar a proteína animal, tá? Outra questão também, a gente falou de bebida alcoólica, mas também os refrigerantes e sucos industrializados. Porque assim como os alimentos ultraprocessados,
né, e embutidos, tem também uma adição muito acentuada de corantes, né, de conservantes, sem contar no próprio açúcar. Ah, Cláudia, mas e o refrigerante zero, o refrigerante diet? Eu posso usar? Não deve, porque vai estar substituindo a carga de açúcar por sódio e também por adoçante artificial, que também não é uma boa opção. E além disso, vai continuar contendo os corantes e os conservantes, tá? Então, eu sei que é difícil, eu tô passando pelo momento de transição também, né? Pela questão do tratamento, a aquisição também de uma rotina de atividade física para quem não tinha esse hábito também é um desafio, mas é algo que precisa ser pensado e precisa ser colocado em prática, tá? Chega de preguiça, chega de dar desculpa de quem não tem tempo, agora você vai ter que arrumar tempo para você, né? E nós já conversamos sobre isso também, porque a gente acaba, né, tendo a tendência de perder massa muscular. E por conta de algumas medicações, a gente pode trocar esse tecido de massa magra, de massa muscular, por tecido adiposo, né? Ou então entrar mesmo que algumas pessoas entram, né, no processo de emagrecimento muito brusco e perder o tecido adiposo e o tecido muscular também, né? Que vai provocando ainda mais dores nas suas articulações, né? E pelo corpo todo. Então, o que eu tô lembrando agora seriam, né, essas mudanças assim mais que a gente acaba frisando um pouco mais. Existe uma frase que foi atribuída a Albert Einstein, mas eu não sei se é de autoria dele, que fala mais ou menos o seguinte: querer resultados diferentes e continuar fazendo as mesmas coisas é loucura. Ou seja, se a gente está em busca de uma qualidade de vida, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Deus está fazendo a dele, os médicos estão fazendo a deles, né? E o tratamento não é só o uso de medicamento, né? O tratamento também tem a ver com todo esse conjunto, porque se a gente não passar a desenvolver hábitos saudáveis, né? E um outro aí que a gente não mencionou é a questão também do estresse, tentar aí eliminar quando possível ou, né, minimizar o máximo possível os fatores estressantes, né? Porque o estresse também é um fator importante, uma carga importante para o desenvolvimento de câncer. E quando a gente está em tratamento, a gente quer ficar curado. E a gente, quando receber, né, a alta lá, né, que a gente passa um tempo aí, pelo menos 5 anos sendo observado, a gente não quer que volte. Então, nós temos que fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar disso acontecer. Porque também, né, nem tudo está ao nosso alcance, mas o que a gente puder fazer, a gente coloca em prática, tá bom? E lembrando que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Beijinho para vocês. Tchau, até o próximo vídeo. Com menos calor, se possível.